Bom dia, igreja. Hoje é comigo. Como é que está teu coração? Aí, ó. Tocou o alarme, que agora é a hora da palavra. Então, o pessoal já está atento. Como é que vocês estão? Está feliz? Você está ansioso por aquilo que Deus vai falar? Eu também estou. E eu queria que, nesse início, a gente abrisse o nosso coração e você esquece um pouquinho do que aconteceu essa semana e, sabe, todo aquele filtro, tudo aquilo que possa atrapalhar você e se abre para aquilo que Deus quer falar. Deus tem algo especial para você nessa manhã. Eu queria orar novamente com vocês. Paizinho, nós estamos aqui com o coração aberto, Deus. O coração nosso está preparado, Deus, para ouvir a Tua voz. O Senhor tem as formas, os meios de ministrar as nossas vidas e nós cremos que o Senhor tem algo para a gente nessa manhã. Então fala, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o teu coração esteja aberto. E por falar em abrir, abre a tua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, a partir do verso 8. Hebreus 11, está passando aí já? Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora vai lá para o verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, que estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Agora vamos lá para Gênesis. Volta lá, Gênesis capítulo 12, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 12, do 1 até o 3, diz assim, ó: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. Que a palavra do Senhor possa ministrar o seu coração. E quando eu estava orando e pedindo para Deus assim, uma palavra, algo que Deus queria trazer para a gente, Deus me trouxe uma família, né? A família de Abraão. Você percebeu aqui, no livro de Hebreus, a gente falou várias gerações dessa família, né? A gente falou de Abraão, Isaque, Jacó, José. A promessa estava sobre essa família. E para a gente relembrar, quem crê aqui que a família de Abraão foi abençoada? Quem crê? A palavra de Deus diz isso, né? A promessa estava sobre ele. Então eu vou fazer um negócio aqui, que o Zé vai me ajudar aqui, hein, Zé? Você que é bom nisso. Eu vou contar toda essa história
de Abraão a José em 5 minutos. Vou contar de Abraão até José em 5 minutos, ok? Vai, cronometra aí. Obviamente, eu vou omitir várias situações, tá? Mas eu quero colocar alguns pontos da história dessa família que vai chamar muita atenção e vai explicar o porquê eu escolhi essa família para falar hoje. Bom, Abraão recebe, então, a promessa de Deus. Ele chegou para Abraão e falou, Abraão, levanta daí, vaza daí que eu tenho algo para você. Sai, vai, segue andando e no caminho eu te conto para onde você vai. Abraão saiu, catou Sara, os servos ali e foi embora. No caminho, Abraão ele se encontra com o faraó, ele tem medo de faraó e ele mente para faraó e fala assim, não, é o seguinte, Sara aqui, se ele perguntar alguma coisa, você não é minha esposa, tá? Porque ele ficou com medo, Sara era muito bonita, ele ficou com medo de matarem ele e ficarem com Sara. Muito bem, com 90 anos, eles pararam e falaram assim, puxa, peraí, Deus deu uma promessa que a gente seria pai de muitas nações. E a Sara teve a brilhante ideia de dar uma forcinha para Deus. Vamos ajudar Deus? Vamos. Aí chegou para Abraão com 90 anos. Seu Francisco, tem 90 anos já ou não? Já? 95. Então, Abraão tinha 90 anos nesse episódio aqui. E ele chegou e Sara falou assim, toma aqui Agar, a minha serva, tenha um filho com ela. Pronto, ajudamos a Deus, demos uma forcinha para Deus. Legal? Então, beleza. Abraão, que não é bobo que nada, tá bom, vamos ajudar Deus. E ele teve Ismael. Ismael nasce de Agar. Muito bem, que é a serva de Sara. Sara era estéril, tá? Grava isso. Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Muito bem, deu essa forcinha, mas Deus olhou para Abraão e falou assim, Abraão, não é assim, cara, não é assim. A descendência, a promessa é sobre você e a tua esposa. Tá bom, eu vou abençoar a descendência de Ismael, mas não é sobre ele. Muito bem, passaram-se mais 10 anos e nasce Isaque, então o filho da promessa. Legal? A gente pula então de Abraão para Isaque, ok? Isaque, ele nasce e ele cresce e ele vai atrás da sua esposa. Isaac encontra, então, Rebeca. Rebeca, muito bonita, e, por coincidência, ela também era estéril. Eu não sei o que acontecia nesse povo que só escolhia a esposa estéril, né? Mas ele também escolheu e Rebeca era estéril. Eles saem pela terra, lembra que a promessa ainda continua, segue, vai seguindo. E ele encontra, então, com o rei Abimeleque, era rei dos filisteus. E Isaac também teve medo e falou assim, vamos mentir aqui para ele, tá? Qualquer coisa, você não é a minha esposa, porque vai que eles me matam e, enfim, vamos dar uma força para Deus aí, né? Porque se me matar, acabou a promessa. E aí? Mentem também para o rei Abimeleque. Muito bem, Isaac, então, ele fica velhinho e ele abençoa o filho errado. E daí aqui a gente pula mais uma vez e entra na história de Jacó. Está contando aí, né? Já deve ter estourado. Ele entra, então, na história de Jacó. E Jacó, quando Isaac, então, ele está com Rebeca e eles oram e ela engravida de gêmeos. De gêmeos. Olha aí, Mari, você que quer gêmeos, entendeu? Vem gêmeos. E eu acho que o amor de Jacó e Esaú era tão grande que Jacó nasce segurando no pé de Esaú, que era o primogênito. Nasceu Jacó e Esaú. Muito bem. Jacó significa enganador, e ele engana o pai na hora de receber a bênção. Jacó gostava de cozinhar, Esaú era um exímio caçador, e Esaú era peludo, tinha muito pelo. E quando o Isaac já estava velho, falou assim, vai caçar, faz uma comida, a hora que você voltar eu vou te abençoar. Rebeca, que gostava muito de Jacó, falou assim, olha, corre lá, porque seu pai vai abençoar o teu irmão. Jacó, muito esperto, foi lá, pegou um animal, fez um ensopado, pegou a pele do animal, colocou sobre ele para parecer que era peludo. Isaac já não enxergava muito bem. Ele chega para Isaac e Isaac, puxa, é Esaú. A voz está diferente, mas é Esaú. E ele abençoa. Quando Esaú sabe que Jacó enganou ele, fica muito irado e corre atrás dele. E Jacó foge. Jacó começa a construir a sua história. E daí, então, vem todo o legado de Jacó. Jacó, que é o enganador, então ele passa a ser enganado, porque ele vai para a casa do seu tio Labão, o tio Lambão, né, como a Jani falava, né?
E o tio Labão, ele chega lá e ele se apaixona por Raquel, filha do tio. E ele fala, puxa, eu quero me casar com ela. Tudo bem, faz o seguinte, trabalha 7 anos para mim, no final de 7 anos você casa com a minha filha. Beleza, trabalhou 7 anos. 5. Tudo bem. Eu sabia que não ia conseguir mesmo. Enfim, mas está acabando, está acabando. Aí ele chegou e terminou os 7 anos e ele, enfim, casa com Lia. Tio Labão enganou ele. Viu como faz falta luz elétrica? Ele só foi dar conta no dia seguinte que não era Raquel, era Lia. E daí ele fica indignado e vai falar com Labão, puxa vida, como você me enganou? Ele falou, não, faz o seguinte, deixa passar então as festas do casamento aqui, eu te dou Raquel e você trabalha mais 7 anos. 14 anos, beleza? Ele gostava muito de Raquel, topou. E ele fica mais 7 anos, então, já com Raquel. E daí ele começa a ter os filhos dele. Eu até anotei o nome de todos eles aqui, só para não me perder, tá? Então, daí nasceu Rúben, pela ordem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon e Diná. Uma única mulher, né? Caçulinha lá, Diná. Todos esses filhos, nenhum de Raquel. Raquel até colocou umas servas para dar uma força ali, mas nenhum era de Raquel. E aí que está. O filho primogênito, que era Rúben, ele receberia, por uma questão de tradição, a bênção por ser o primogênito. Mas o que o Rúben faz? Se deita com uma das mulheres de Jacó. E maculou o leito de Jacó. Consequentemente, está fora. A Diná, que era a única filha, ela sofre um abuso de Siquém, que era um povo, e sofre violência. Ela é violentada por esse tal Siquém. Os irmãos da sequência ali, de Rúben, Simeão e Levi, ficaram indignados. E daí o que eles fizeram? Vamos vingar. Tramaram. Depois vocês vão ler detalhes dessa história, tá? Não vou contar para vocês. Tramaram e mataram Siquém e todos os homens e roubaram toda a cidade. Primeiro crime de sangue nessa família. Mataram. Então os 3 seguiram. Enfim, essa é a história de Jacó. Depois que Simeão vinga, tal, eles roubam, os irmãos, nasce, finalmente Deus abençoa Raquel e nasce o primeiro filho dela, que é José. José nasce e, como Jacó amava muito Raquel, qual que era o filho predileto dele? José, porque ele amava muito Raquel, então ele queria ter um filho com Raquel, e de repente nasce José, o filho querido. E o José, ele sonhava muito. E como era muito inocente, ele ficava contando para os irmãos, né? Olha, eu sonhei que vocês estavam com os feixes, assim, e os feixes de vocês se curvavam aos meus. Olha que sonho legal para você contar para os irmãos que têm inveja de você. Olha só. E ele contava, olha, então, vocês vão se curvar diante de mim. E gerou muitos ciúmes, e eles começaram a tramar. E, de repente, vendem José como escravo para o Egito. E José é levado, ok? Depois de um tempo, nasce Benjamim, o segundo filho de Raquel. Só que foi um parto complicado, Raquel morre no parto. Oi? Possivelmente. E ela morreu no parto. Muito bem, lembra que José foi para o Egito? Pois é, está acabando a história. Ele foi para o Egito, vendeu como escravo, ele tinha sonhos, interpretou sonhos do faraó, o faraó gostou dele, e o sonho que ele interpretou foi, a gente vai ter 7 anos aí de muita colheita, depois 7 anos de muita escassez, e o faraó falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Já sei, José, você vai ser o governador do Egito, você vai cuidar de todas essas coisas. E, de repente, José, ele começa a trabalhar para o faraó, e a família de José vai para o Egito comprar alimento, e ali acontece toda a restauração do relacionamento deles. Enfim, a família vem toda para o Egito. Aí só um pedacinho, tá? Toda a família vem para o Egito. Lembra a promessa, que era uma grande nação? Essa família começa a crescer, e de repente, em determinado momento, o faraó ficou preocupado, falou, meu Deus, que esse povo está muito crescendo, eles vão se unir com os nossos inimigos e vão me vencer. Já sei, vou escravizar esse povo. E daí o povo hebreu começa a ser escravizado ali. E eles continuam crescendo, mesmo assim.
Mesmo com a escravidão, eles começam a crescer. E daí Faraó fala, manda matar todos os meninos. Deixa as meninas, mas mata todos os meninos. E daí, nesse episódio aqui, nasce um tal Moisés. E a partir daí, você sabe a história, né? Porque vocês assistiram a novela da Record. Né? Não, vocês leram na Bíblia. Não foi a novela, não. E daí nasce Moisés e você conhece a história. Muito bem. Vocês viram que família? Quanta doideira, quanta luta, quanta batalha eles enfrentaram. Diferente da minha vida e da tua vida, não. A gente passa por lutas, a gente passa por muitas dificuldades. E essa história aqui me chamou muito a atenção, porque eles eram a família da promessa. Mas isso não isentou eles dos problemas que eles iriam enfrentar. Isso não foi tipo assim, você é da promessa, então você será intocável, como a gente ouve por aí, né? Não, você é da promessa e nada vai chegar para você, você vai ser bem-sucedido em tudo. Não tem nada disso. E, de repente, a gente se assemelha muito à família de Abraão. Foram 4 gerações, e essas 4 gerações provaram das bênçãos do Senhor, mas enfrentaram também muitas dificuldades, muitas lutas. E o que eu queria trazer para hoje, e a gente pensar muito na nossa vida, é que a gente precisa cuidar da nossa família, né? Nós somos responsáveis por cuidar da nossa família. A gente tem falado já a respeito de todos esses domingos sobre família, sobre esse relacionamento que a gente precisa cultivar, e a gente é responsável por eles. E só que existem alguns fatores, eu elenquei 2 fatores aqui que podem atrapalhar quando o assunto é cuidar da nossa casa. E ele tem muito a ver com a história de Abraão. Muitas vezes a gente sabe que a gente tem a bênção de Deus, né? Mas a gente escolhe dar uma ajudinha, né? O que aconteceu com Sara? Abraão, toma aqui Agar, né? Toma aí, tem um filho com ela e a gente vai... Deus não falou na posteridade? Então, olha, vai nascer os filhos e vão crescer. Agar dá uma ajudinha para Deus. E muitas vezes a gente faz isso também, né? Quantas vezes a gente não confia naquilo que Deus está falando? Você tem uma promessa de que você vai ser abençoado, mas você sabe aquele negocinho, fala, puxa, eu vou dar um exemplo meu, não é regra, ok? Vamos estabelecer já aqui, não é uma regra, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Certa vez, eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Só eu passo, vocês não passam, então vocês não sabem o que é isso, passar dificuldade financeira, né? E eu passei por uma dificuldade muito grande, e eu me lembro que naquela época, assim, a Mega Sena estava lá em cima. Volto a dizer, não é regra, tá bom? Aconteceu comigo, beleza? E a Mega Sena estava lá em cima, e daí eu falei assim, puxa Deus, olha, se eu ganho essa Mega Sena, eu vou resolver o meu problema e eu posso abençoar a igreja, eu posso abençoar a pessoa. Você coloca até isso, né, para Deus, né? Olha, eu posso abençoar, eu vou fazer isso. E você começa, como Sara lá, a tentar dar uma ajudinha para Deus. Deus, me ajuda que eu te ajudo. Sabe aquilo? Me ajuda que eu te ajudo. E eu peguei e falei assim, não, mas eu sou crente, ok? Então eu vou orar e vou perguntar para Deus se Ele deixa. Que eu sou crente. Eu fui orar e falei, Deus, então tá. Posso jogar? Posso jogar? E você acredita que ele respondeu pela Bíblia? A Bíblia fala sobre Mega Sena? Não, sobre Mega Sena não, mas fala sobre confiança. E ele me levou lá para Marcos 6, 45. A gente não vai ler esse texto, tá? Mas esse episódio é quando os discípulos estão com Jesus, e daí Jesus despede os discípulos, eles pegam o barquinho, atravessam o mar, e Jesus sobe o monte para orar. E o texto fala que Jesus, lá do monte, enquanto ele orava, ele olhou, viu os discípulos passando por uma tribulação tão grande no mar, tal, esse é o episódio que ele anda pela água, tal, né? E fala que Jesus saiu e foi ao encontro dos discípulos. E aí que Deus falou, eu vi o sofrimento dos discípulos e eu fui até eles. Éder, eu estou vendo o teu sofrimento, eu vou até você. Quer jogar? Agora decide. Foi muito claro Deus falar assim, e aí? Quer? Eu estou vendo
a tua aflição. Eu estou vendo as tuas dificuldades. Eu vou até o teu encontro. E você quer? Enfim, não precisa falar que eu não joguei, né? Mas deu vontade. A gente precisa deixar um pouquinho essa mania de a gente querer ajudar a Deus, porque Deus ele se importa comigo, Deus se importa com você. E Ele está preocupado com a gente, e a gente muitas vezes tem aquele chaveirinho, né, com pé de coelho, uma ferradura, vocês não, ok? É uma outra igreja aí, tá? Tem todas essas coisas e, olha lá, já viu crente que tem simpatia? E vai lá, vou dar 3 pulinhos, vamos lá. E daí no fim do ano vou usar branco, ou vou usar amarelo, é dinheiro? Vocês que não sabem, né? Tá bom. Aí usa vermelho, porque vermelho é... O que é vermelho mesmo? Sangue, isso. Vocês são sem vergonha, né? Vocês são espertos. Muito bem, a gente quer dar ajudinha para Deus, como se fosse assim, não vai fazer mal para ninguém, mas vamos lá, dar uma forcinha. E Deus olha para a gente e fala assim, confia, porque eu estou vendo vocês, eu estou cuidando de vocês. Deus quer gerar em nós uma vida de dependência, de confiança, mas é uma confiança verdadeira e não irresponsável. Então Deus vai ajudar? Então não vou nem trabalhar. Para que trabalhar? Né? Deus vai suprir as minhas necessidades. Não é confiança irresponsável, mas é uma confiança que Deus vai nos ajudar. Ele vai te dar condição, você vai trabalhar, enfim. Lembra do povo no deserto? Eles saíram para o deserto e reclamavam porque tinham saído e tinham tudo no Egito. E no Egito eles eram escravos. Aí eles começam a reclamar, Deus abençoa. Eles reclamam do exército, Deus elimina o exército. Eles reclamam de fome, Deus dá o maná. Eles reclamam que quer comer carne, Deus dá codorna. Estão com sede, Deus dá água. E vive murmurando, vive reclamando. Será que isso se assemelha com a gente, muitas vezes, na nossa trajetória de fé? Será que a gente não reclama de Deus, muitas vezes, por causa disso? Coisas pequenas, e a gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas, e a nossa parte é nossa parte, a parte de Deus, Deus faz, mas a nossa é nossa. A sua parte é você que tem que fazer. É uma confiança responsável. Não tem a ver com ser próspero, não, tá? Mas tem a ver com viver a plenitude das bênçãos de Deus hoje. Ser cheio de Deus. A gente cantou aqui. Por que será que a gente ouve tantas experiências de outras pessoas e a gente não tem as nossas para a gente contar? Por que será que Deus faz isso na vida do pastor Reinaldo, do pastor Zé, do Chico, e não faz comigo? Qual foi o último testemunho que você contou de uma experiência que você teve com Deus? Será que Deus não se importa com você? Será que Deus se esqueceu? Não, eu só dou para quem é ungidão. Eu só dou a minha bênção, experiências, só para o júnior, que me serve, toca no louvor, ministra, é presbítero. Não. Todos nós podemos ter experiências com Deus, mas isso só vai acontecer a partir do momento que eu tiver uma confiança responsável e eu buscar a presença do Senhor de todo o meu coração. Segundo ponto, aqui eu falei de uma falta de confiança, né? O segundo ponto, e esse é muito sério, nós damos legalidade para o mal. Nós damos legalidade para o mal, e aqui eu estou falando de pecado. Nós deixamos o pecado entrar dentro das nossas casas. E o pecado faz a separação do homem de Deus. Ele nos separa, ele faz... Lembra a história de Abraão? Toda a família dele, eles tinham a promessa, mas o pecado entrou dentro da família. E nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa. Em Deuteronômio 7, 26, acho que tem aí, né? Coloca ali, Deuteronômio 7, 26. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Mas eu não levo nada maldito para dentro da minha casa. Minha casa é bonitinha, arrumadinha, não tem nada de mal. Mas velhas práticas destroem os relacionamentos. O pecado, quando você deixa entrar, destrói a tua casa.
A pornografia, quando entra na tua casa, ela destrói a tua família. Ai, você está falando algo absurdo, a gente é tudo crente. Ah, é? Tem certeza? A gente vai permitindo que essas coisas vão entrando, sabe? O que você tem assistido ultimamente? O que você tem permitido que seus filhos assistam? São essas coisas que nós precisamos cuidar e parar de dar legalidade. A gente briga por qualquer coisa nos nossos lares. Nosso lar parece um conflito. Foi até engraçado, recentemente, o Chico foi almoçar em casa, e daí eles estavam conversando que quando ele sai de férias, vai lá para Minas, tal, e daí eles têm um lugar que eles ficam em paz, tal, e lá eles não incomodam e não são incomodados. E daí eles disseram, não, que lá a gente tem um ambiente bem agradável, a gente não briga. E na hora o Andrezinho falou, o quê? Vocês não brigam? Você precisa vir aqui em casa. A gente briga até pela comida. E é verdade, comida não tem jeito. O Andrezinho, de 6 anos, ele ficou espantado porque o Chico falou que eles não brigam. Daí o Chico falou, não, a gente briga sim, a gente tem os nossos conflitos. Ele tentou amenizar ali, né? Mas ele ficou indignado, falou, nossa, mas aqui a gente briga. Eu não estou dizendo, queridos, que você não vai enfrentar lutas, você vai enfrentar problemas na tua casa. Nada disso, você vai enfrentar sim. Mas como que você lida? Como que você faz para lidar com toda essa situação? Você continua perpetuando? Vocês percebem aqui que várias coisas que aconteceram na geração ali de Abraão, aconteceram também na de Isaac, aconteceram também na de Jacó? Vai perpetuando erros, e muitas vezes a gente também, e eu não estou falando de maldição hereditária aqui não, tá? Deixar bem claro, tem nada a ver com isso, mas são práticas que você deliberadamente decide fazer, e que isso destrói a tua casa, sem você perceber. A gente pratica mentira. A gente pensa, quando fala em pecado, né, aqueles pecados assim, mas a gente mente. Mentirinha, mentirona, não importa o tamanho. A gente dá mau testemunho com o nosso linguajar. Como é que é a tua fala? Se a gente pudesse escrever aqui tudo que você fala na tua semana, como é que ia ser? Ah, não, mas isso não é palavrão, isso é gíria. Eu já ouvi isso de crente. Não, mas não é palavrão, não, é gíria. Gíria? Tá. Acredito. Sabe, e a nossa boca parece uma lata de lixo. No domingo você canta, levanta o braço, adora, oh Senhor Jesus. E na segunda-feira você é grosseiro, você fere as pessoas, você magoa as pessoas. Aquilo que sai da tua boca, em vez de edificar, traz o mal, traz a morte. E a gente precisa romper, então, com esse círculo vicioso do mal, né? Mas existe uma solução. Existe salvação para a nossa casa. Nada está perdido. Todo esse mal que a gente falou, tanto da apatia, do medo, daquilo que nos impede de alcançar as promessas de Deus e viver hoje as promessas do Senhor, ou quando você permite que o pecado entre, há uma solução, há uma salvação para nós. A gente precisa entender que a bênção ela já foi dada para a gente. Nós somos, você é abençoado. Você é abençoado. Você não vai ser abençoado, você é abençoado. Você é. Aquilo que Jesus fez na cruz foi a maior bênção que você poderia receber. Você já é abençoado e você é levantado para abençoar pessoas. Vamos ler Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15, diz assim, 15 e 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Aqui é Abrão ainda, o nome dele não tinha sido mudado. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo, com certeza
que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Tudo isso aconteceu antes de que tudo aquilo que eu falei aqui no início. Todos os problemas. Essa palavra de que Deus trouxe em sonho para Abraão era a promessa, dizendo, ele estava falando da época ainda de Moisés, que ele falou, vocês vão ficar 400 anos cativos, sofrendo, mas eu vou estar com você e você vai dormir em paz e vai morrer em boa velhice. A promessa de Deus lá atrás, antes de tudo acontecer, ele já estava falando, você vai passar por lutas. Então, meu irmão, minha irmã, você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades. Porém, Deus olha além de tudo isso e diz, eu vou estar com você lá no final. Eu vou estar com você. E agora eu quero ser específico com os pais. Quem é pai, levanta a mão aí. Pai, mãe, muito bem. A gente se preocupa muito com esse mundo, né? Já não ouve isso? Nossa, o mundo está terrível. Meu Deus do céu, olha quanta coisa, olha quanta dificuldade. Tal. O Pedro tem 10 anos de idade e ele já nos contou que tem coleguinhas na escola lá que se declaram bissexuais. Tem 10 anos de idade, né? Esse é um problema. Então você olha para o mundo e você fala assim, meu Deus, como o mundo está mal. Vamos fazer uma redoma aqui e vamos proteger nossos filhos, nossa casa e vamos fazer tudo aqui. Pai, mãe, faça a sua tarefa de casa. Faça a sua tarefa de casa. O mundo vai de mal a pior. Isso não é novidade. E se você tem a ilusão de que tudo vai mudar, que vai ter um horizonte ali depois daquelas árvores ali, e vai ser um mundo muito melhor, lamento te informar, mas o mundo vai de mal a pior. Ele não vai melhorar. Mas você, se você fizer a sua tarefa de casa, a coisa vai mudar. Não precisa me responder, mas responda aí para você. Qual foi a última vez que você orou com seus filhos? Qual foi a última vez que você colocou a mão na cabeça dos seus filhos? E não importa a idade não, tá? Pode ser até marmanjo. Quando foi a última vez que você orou com seus filhos? Abençoou. Eu costumo acordar de madrugada e ali eu oro, enfim, e eu por várias vezes vou e coloco a mão na cabeça dos meninos dormindo, da Pri também, e eu abençoo. E falo, Deus, eu não sei o que eles vão enfrentar. Eu não posso ficar 24 horas com eles. Mas o Senhor pode, Senhor. Então, em nome de Jesus, guarda eles. Filtra, coloca um filtro aí no tudo aquilo que eles vão ver, tudo aquilo que eles vão ouvir. E daí o André vem para a gente, né? O André é uma figura, né? Ele vem contando para a gente o que ele ouve na escola, né? Pai, meu amigo falou, e daí ele fala o palavrão. Eu falei, filho, não pode falar o palavrão. Não, só estou dizendo para o senhor o que é o palavrão. André, não, pai, mas é ele que falou. Eu não falei não, mas ele falou isso. Eu falei, filho, de novo. Você percebe? Mas ele sabe na cabecinha dele o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. Por quê? Porque a tarefa de casa ela precisa ser feita. E precisa ser feita por quem? Por mim que sou pai, pela Pri que é a mãe, por você que é pai, por você que é mãe. A tarefa de casa, se ela for bem feita, o mundo pode ir de mal a pior, mas a proteção do Senhor está sobre a tua casa. Está sobre a tua casa. Filhos, com vocês agora. E aqui eu peço licença aos pais, avós, tá? Eu vou me dirigir aos jovens aqui, com muito amor, com muito carinho, com muita didática. E eu digo para vocês, respeita teu pai, maluco. Respeita a tua mãe. Se quer viver bem nessa terra, quer ter vida longa, honra teu pai e a tua mãe. Honra, respeita. Ah, mas você não conhece meu pai. Respeita, respeita, honra, que os teus dias serão longos na terra.
A gente se esquece disso, né? E com o passar do tempo, a gente começa a achar que os nossos pais são ultrapassados, que os nossos pais não sabem. E talvez não saibam mesmo muita coisa que você hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, hoje você recebe, e teu pai, coitado, ele não teve instrução e fez, sabe, o melhor dele para te criar. Vocês não sabem o quanto é difícil criar vocês. Vocês não sabem o quanto é complicado você deitar a cabeça no travesseiro e pensar, puxa, eu preciso suprir as necessidades dos meus filhos, seja com educação, seja com alimento, seja com tudo que é de melhor. Por mais que o melhor você olhe e fala, mas isso é tão pouco, mas é o melhor que o seu pai faz. É o melhor que a sua mãe faz, por isso honre o seu pai e a sua mãe. Quando foi a última vez que você abraçou e beijou seu pai, a sua mãe, e falou para ele assim, obrigado, pai, obrigado, mãe, pelo que o senhor fez e tem feito na minha vida? Quando foi? Não me admiro se você não lembrar. Mas quem sabe, hoje, é o momento de você fazer isso. Você chegar para o teu pai, tua mãe, depois eu vou perguntar para o Fábio e a Milena se eles receberam abraço. De chegar neles assim e abraçar e falar assim, ó, muito obrigado, porque você cuida de mim, porque você me guarda e me protege. Nós somos responsáveis, há solução, há salvação para minha casa, mas eu preciso fazer a minha tarefa. Aí você fala para mim assim, Éder, mas eu sou o único cristão na minha casa. Ninguém na minha casa é cristão, eu não tenho essa base que você está falando aí de pai que vem orar comigo, que pai que vem colocar a mão sobre a minha cabeça. Aí eu te pergunto, como é que você chegou aqui? É, aqui mesmo, Manaim, como é que você chegou aqui? Quem trouxe você aqui? Talvez você fale, não, mas foi um amigo, foi um conhecido. Muito bem, Deus levantou um pai espiritual para você. E hoje Ele constitui você pai espiritual para muitas pessoas. Você precisa ser esse pai espiritual para a tua família, para os teus queridos. Você é responsável por levar Jesus para a tua casa. Se você é o único e você está ouvindo essa palavra, Deus fala, é você que vai abençoar. É através de você que eu vou entrar na tua casa e fazer diferença, e a coisa vai acontecer. Talvez você até não veja. Já viram histórias de pais e mães que oram pela conversão de filhos e nem veem o filho se converter? Os pais morrem, aí lá na frente o filho se converte. Mas eles pagaram um preço, e hoje ele fala para você, filho, que você é responsável por isso também. Você tem que dobrar os seus joelhos e orar pelos seus pais, porque eu quero ver a minha família convertida, eu quero ver a minha família transformada, eu não quero perpetuar o pecado, eu não quero perpetuar a maldição dentro da minha casa, eu sou responsável, você é responsável. Há solução, há salvação para a minha casa. E eu quero dar um exemplo bem interessante aqui. O pessoal que gosta de futebol vai entender bem a referência, ok? Vamos pegar o Atletiba, ok? Atlético e Coritiba. Eles vão jogar aqui em Curitiba hoje. Não vão, tá? Mas vamos supor que eles vão jogar hoje aqui. Vão jogar na arena, tá? Eu prometo para Júnior, eu prometo que à noite eu inverto, tá? Beleza? À noite eu inverto. Atlético e Coritiba vão jogar hoje. E daí eles estão jogando lá na Arena da Baixada. E daí o Coxa vai e faz o primeiro gol. 1-0 para o Coxa. E daí o Coxa vai e faz 2-0 dentro da Arena da Baixada. Acaba o primeiro tempo, vem para o segundo tempo, o Atlético diminui, 2-1. Daí o Atlético vai e consegue empatar. Empatou, 2-2. E está acabando o jogo. No último minuto de jogo, o Atlético vai e vira o jogo. 3-2 para o Atlético. O jogador que fez o gol, ele corre para a torcida adversária e ele faz um gesto. Vocês vão entender o gesto. Vocês entenderam? Aqui não. Na minha casa, no meu estádio,
não. Querido, é hoje a hora de você se levantar e falar assim: aqui na minha casa, não. Aqui na minha casa tem salvação. Não para o pecado, não para as práticas ruins. Na minha casa, não. Aqui não. E eu vou lutar, e eu vou fazer de tudo para que realmente tudo isso aconteça. A salvação, a solução. E a gente está encerrando agora. E eu queria que você guardasse isso no coração. Há uma semana atrás a gente perdeu o nosso querido Gilead. Ele faleceu aos 37 anos, vítima do câncer. E muitas vezes eu caminhei muito com ele e ele me dizia: Éder, eu não sei se Deus me escolheu, eu não faço nada na igreja, eu não tenho ministério na igreja, eu te ajudo aqui sim, eu te auxilio, mas eu não faço nada, eu não tenho, sei lá, eu acho que Deus não me escolheu não. E ele muitas vezes falava isso para mim. Eu falava: cara, lógico que não. Deus tem um propósito para a tua vida e você, no tempo certo, você vai descobrir o propósito de Deus para a tua vida e para que Ele te chamou. Em determinada célula que a gente teve, a gente estava conversando e eu não me lembro nem o assunto que era. Mas nessa célula estavam todos os filhos e cada um deles começou a falar: a gente foi para a igreja por causa do Gilead. Por causa do Gilead. E eu, na hora, olhei para o Gile e falei: tá vendo, cara? Você está vendo? Você levou Jesus para a tua casa. Você levou Jesus para a tua casa. Você não exerceu ministérios, você não estava como presbítero, diácono, nada, mas você cumpriu aquilo que Deus tinha para você. Você levou Jesus para a tua casa. Isso significa que toda a família agora está super abençoada? Não, porque depende deles agora. Eles precisam caminhar. Eles precisam desenvolver a fé deles. Mas ele trouxe Jesus para casa. Eu gosto muito do exemplo de André e Pedro na Bíblia. Não meu André nem o meu Pedro. Mas André e Pedro. Porque qual foi o grande ministério do André? Você não vê tanta coisa. O que André? Ele deve ter feito muita coisa. Mas o principal que fala na Bíblia, ele levou Pedro para Jesus e apresentou. Ó, Jesus, Pedro, Jesus, agora se virem aí. E Pedro foi quem foi? André apresentou os dois. A gente está encerrando e eu queria, com esse último exemplo, apresentar para vocês. No culto de Páscoa, não sei quantos viram, mas o André entregou a vida para Jesus. Sim, o André, de 6 anos de idade, entregou a vida para Jesus. Ele estava sentado, ele se apresentou com as crianças aqui na frente, e daí ele estava sentado comigo ali, e a gente acha que criança, como a gente é cabeçudo, né? A gente acha que criança está nem aí, né? Está fazendo outras coisas ali e tal, e ele sentadinho. De repente, o pastor Reinaldo faz o apelo aqui para quem quisesse se reconciliar com Deus ou quisesse entregar a vida para Jesus. O André levanta, conversa com a Pri, depois conversa comigo e fala assim: eu quero ir lá. Eu falei: filho, mas você sabe o que eles estão fazendo lá? E sentei, comecei a explicar para ele: filho, eles estão indo lá porque eles estão entregando a vida para Jesus. Outros estão se reconciliando com Jesus. Você tem essa consciência do que eles estão fazendo? E ele, com 6 anos de idade, falou: tenho, papai. Eu falei: você quer ir? Se você for comigo, eu vou, papai. Quem sabe que eu sou um pai babão já sabe, né? E a gente veio. E ele chegou aqui e entregou a vida para Jesus. O Pedro já tinha feito isso muito tempo atrás. Não na mesma forma, mas ele também fez. E ele entregou a vida para Jesus. O André se transformou, é um santo? Não, não é não. Continua o mesmo arteiro, briga com o irmão, provoca o irmão, é um terror lá em casa. Mas tem uma diferença. O nome dele está escrito no livro da vida
e abre um parênteses aqui, esse parênteses é meu, tá? Não é que está lá não, mas na frente do nome dele está sido assim, ó, em construção. Em construção, ele está sendo moldado. Mas o nome dele está lá. Porque ele entendeu, falou assim, puxa, o pessoal está indo porque está entregando a vida para Jesus, eu também quero entregar a vida para Jesus. O mesmo Jesus que muitos anos antes, ele chegou para a gente e falou assim, eu não quero esse Jesus não. Ele falou, ele tinha poder e nem desceu da cruz. Que Jesus forte é esse, que não conseguiu nem descer da cruz? Mas ele entendeu que ele precisava entregar a vida dele, e ele entregou. Isso significa, meu querido e minha querida, que as tuas ações, elas não são em vão. Elas não são em vão. E Deus vai trabalhar na medida da tua fé. Ele vai trabalhar na tua casa, a partir do momento que você se abrir, entregar a vida para Ele e falar, Deus, eu só quero ser usado. Se o Senhor não quiser me dar ministério nenhum na igreja, eu quero ser usado de qualquer jeito, mas eu quero ser usado. Fique em pé. Eu queria te desafiar a cuidar da tua casa. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Você sabe em que pontos da tua casa você precisa cuidar. Talvez você é o único cristão na tua casa. E Deus está falando para você, bora lá, eu tenho algo para fazer. Talvez tem gente da tua casa que está desviado. Deus está olhando para você e falando, ei, vamos embora? Posso fazer? Vem comigo. Esse é o desafio para nós hoje. Nós cuidarmos da nossa casa. Pais, cuidem da sua casa. E eu me lembrei de algo agora. E talvez não com essas palavras, mas eu tenho absoluta certeza que a dona Mercedes falou, aqui não. Aqui não. Né? Maurel, Eli, Rei, Cris, seu Francisco, todos os filhos. Me veio agora, eu tenho certeza, que na vida dela, ela falou, aqui não. Sabe aquelas doenças que perseguem a nossa família e não saem, não se acha o que é o motivo? É hora de você falar, aqui não. Quer ter filhos? Aqui não, porque Deus tem para mim. Deus tem para mim. Eu queria que você viesse à frente, se você entendeu isso. E você está disposto a dizer, aqui não. E a partir de agora, eu assumo a responsabilidade de cuidar da minha casa. Fazer a minha parte. A parte de Deus Ele vai fazer. A parte que cabe a Ele vai fazer. E vai fazer no tempo certo e da melhor maneira. Mas a nossa parte, como pai, como mãe, como filho, essa eu preciso fazer. Então, se você entende, eu queria chamar para que você viesse à frente. E a gente vai orar pela tua vida. A gente quer orar. A gente está tendo esses cultos da família. E a gente está desafiando as famílias a realmente se posicionar. E dar um basta naquilo que vai se perpetuando. Pode chegar mais, gente. Tem espaço aqui na frente também. O pessoal que está no corredor, pode vir. Mas é hora da gente clamar. Eu queria chamar o Chico para orar. E eu quero que você abra o teu coração e entenda a área da tua família que precisa ser cuidado e qual é a tua parte em tudo isso. Qual é a tua responsabilidade em tudo isso. Deus quer transformar a tua casa da mesma forma que Ele transformou a tua vida
e você está aqui hoje, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, Tu sabe do anseio de cada um aqui. O Senhor conhece aquelas batalhas que são travadas dentro de cada lar, dentro de cada família. O Senhor conhece aquelas fortalezas que precisam ser quebradas dentro de cada casa. Aquelas áreas que muitas vezes estão debaixo do domínio do inimigo, Senhor. O Senhor conhece as nossas casas. O Senhor conhece as nossas famílias. O Senhor conhece a história de cada um. Por isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que, assim como Éder pregou aqui, Senhor, que nós venhamos a tomar os posicionamentos que a palavra do Senhor nos exige, que a gente venha tomar os posicionamentos que o Espírito Santo muitas vezes tem nos mostrado, Senhor. E eu quero orar te pedindo em nome de Jesus, Deus, porque para que o Senhor venha quebrar, na autoridade do nome de Jesus Cristo, fortalezas. Deus, venha quebrar fortalezas dentro dos nossos lares. Venha quebrar, Senhor, toda a incredulidade dentro da nossa casa. Vem quebrar, Senhor, todo vínculo com o pecado. Senhor, toda aquela boca que não te honra, Senhor, toda a maldade que muitas vezes sai dos nossos lábios, que o Senhor esteja quebrando, Senhor. Deus, dá-nos, como o Senhor deu para Daniel no Antigo Testamento, Deus, aquele desejo e aquele posicionamento de não se contaminar diante da situação em que ele vivia na Babilônia, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nos transforma em homens e mulheres muito radicais em relação aos princípios da palavra do Senhor, em relação, Deus, à santidade que o Senhor exige de nós. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, e aqueles irmãos que hoje não têm força para mudar as situações dentro da sua casa, Deus, eu oro para que venha o Espírito Santo, Deus, para que venha o Espírito e faça aquilo que nós não conseguimos fazer, faça aquilo que não é possível a nós fazer. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu clamo pela Tua presença em cada família, que Tu venha quebrar fortalezas, que Tu venha quebrar cadeias, que Tu venha desfazer todo o engano e todos os valores que não estão de acordo com a Tua palavra, Senhor, sejam quebrados em nome de Jesus. Eu oro para que venha unção sobre famílias, Senhor, aqui. Deus, que fortalezas sejam quebradas. Deus, aquelas famílias aqui que precisam de provisão, aquelas famílias aqui que estão endividadas, aquelas famílias que estão carecendo de algo do Senhor. Deus, que Tu entre com a Tua provisão, que Tu entre com finanças, que Tu entre com tudo aquilo que eles precisam, que essas famílias experimentem um milagre. Pai, famílias que têm problemas de saúde, que enfrentam, Deus, problemas de saúde dentro dos seus lares, que Tu venha, Senhor, que Tu venha para que eles tenham um testemunho, Deus, a respeito do poder do Espírito Santo que se manifestou dentro de cada casa. Pai, nós oramos por milagres aqui dentro. Deus, dá-nos famílias fortes, dá-nos famílias comprometidas, dá-nos famílias, Senhor, cheias do Espírito Santo, dá-nos famílias que se posicionaram, Deus, diante do Senhor e diante deste mundo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Deus, Daniel, a Bíblia diz, ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia, e nós oramos em nome de Jesus que cada um de nós possa decidir firmemente no seu coração não se contaminar, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, e bendito seja o Teu nome. Senhor, venha quebrar céus de bronze, venha romper com céus de bronze em cada lar, Senhor. Se tem casais aqui, Deus, relacionamentos rompidos, falta de perdão, são esses os posicionamentos que nós precisamos tomar, Senhor. Que haja perdão dentro dos lares, Deus, que haja, Deus, um liberar no coração, Senhor. Deus, trabalha, Deus, no sentido de restaurar, no sentido de trazer perdão, de reconciliação dentro dos lares, Senhor. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.